Encerro no Instagram. Oba! Estamos aqui simultaneamente. Boa noite, bom dia, boa tarde. Pela sigla educacional, numa aula de metodologia, para falar um pouquinho para vocês sobre a fonoaudiologia na metodologia. E eu estou aproveitando e fazendo vamos dar um pedacinho da nossa aula aqui no Insta, tá? Para vocês terem um gostinho e saberem um pouquinho do que nós estamos falando, né? Então, qual é a nossa proposta aqui? É desmistificar um pouco essa coisa da dificuldade de ler um artigo científico e de fazer um trabalho de conclusão de curso, né? Nós temos que pensar assim: precisamos estudar, né? E hoje, o que a gente tem? Hoje nós temos uma variedade de artigos científicos sendo publicados e de revistas sendo publicadas. Mas será que esses artigos, eles são importantes para que eu leia? Bom, às vezes é mais fácil fazer um curso. Então, eu vou fazer um curso com a Paula, vou falar de mim, que de mim eu posso falar à vontade, né? Vou fazer um curso com a Paula, ela vai me ensinar um monte de coisa, aí eu vou chegar na clínica e vou aplicar um monte de coisa. Aí chega na sua clínica, você vai aplicar aquilo que a gente fez no curso, mas o paciente é diferente, não deu certo, não harmonizou, e você fala, a estratégia está furada. Por quê? Porque o que está subsidiando a nossa clínica? Tá? Então, quando eu faço curso e dou as estratégias, faço as avaliações, eu já tenho aí, vamos dizer por baixo, uns 30 anos de experiência, que quando vem o outro paciente, eu já li muito, né? Os cabelos, hoje eu estou, os cabelos presos, brancos, muito calor, né? Para poder agitar essa galera, tá? No seguinte sentido, eu sei o que eu vou fazer porque eu li muito. Paula, você só atende motricidade? Não, tá? Mas você atende autismo? Não, né? Porque hoje eu sei que eu não sei autismo, mas eu já atendi. Eu sabia que o autismo era diferente, né? Então, nós aprendemos com erros. E nós aprendemos também com os erros dos outros, tá? Por quê? Porque quando a gente publica só o que dá certo, não vale. Quantas e quantas vezes eu comecei a fazer e publiquei na minha dissertação de mestrado, na tese de doutorado, olha, isso aqui não deu certo, isso aqui deu certo diferente, temos que fazer dessa forma. Então, quando eu estou na minha clínica, estou na minha clínica, e eu vou aplicar aquela estratégia que eu expliquei para todo mundo, e não dá certo, o que eu faço? Eu vou rever na minha memória algum artigo que eu li que me dê subsídio para aquela prática clínica daquele paciente, tá? E isso que faz a terapia dar certo. A terapia não dá certo porque a gente faz curso. A terapia dá certo porque eu aplico para aquele paciente o que eu li que deu certo com um monte de gente e eu construí esse conhecimento para mim. Só que eu só consigo fazer isso dentro de uma prática. E aí é chato pra caramba ler. Eu não entendo o que eles estão falando e não entende mesmo, tá? Então, vamos falar que é fácil, que não é? Não é. Mas tem uma maneira de tornar isso mais fácil, tá? Quando você sabe o que você vai ler. E eu vou aqui copiar a Alice e o Léo, que eu aprendi muito nesses dias fazendo um curso com o Léo, tá? E eu gosto muito de citar quem me ajuda, quem me ensina também, porque a gente vive aprendendo. E que falou, se eu não sei, eu sempre usei esse ditado, e eu achei bárbaro a gente estar usando de novo, se eu não sei o que eu procuro, eu não sei o que eu acho. Se eu não sei para onde eu vou chegar em algum lugar que eu não sei onde é, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é que eu vou ler nesse artigo, o que é que eu estou buscando. E aí, eu sabendo o que eu estou buscando, eu sei se aquilo serve para mim ou não. Tá? Essa é a primeira coisa. Então, nós estávamos conversando aqui na nossa sala da sigla antes, que era muito difícil fazer pesquisa. E eu não vou nem dizer de que década que eu estou falando, né? Porque nós não tínhamos publicações. E aí eu vou falar da minha área, que eu amo, que é a motricidade orofacial, que nós não temos publicações.
Temos, quer dizer, nós temos, mas nós não temos publicações robustas, tá? Nós não temos. Eu estou aqui com uma aluna maravilhosa que está aqui, que é a Flávia, que fez uma revisão de escopo, tá? Sobre insuficiência de véu palatino. E nós encontramos 7 artigos publicados robustos, e nenhum de fonoaudiólogo. Então, como é que eu vou dizer que eu sei o que eu faço? Se lá não está, eu não tenho. Então, na motricidade orofacial, nós precisamos ainda muita pesquisa, tá? E a pesquisa ela não se faz num dia. Ah, vou fazer um TCC, vamos começar em agosto para entregar em novembro. Esquece. Não dá, tá? Vamos pensar, eu consigo fazer aí, ler um artigo em 2, 3 horas, tá bom. Mas quem está começando? Vai levar 2 dias para ler, até aprender, até ver, até entender como é que você vai compor. Então, nós estamos falando de duas possibilidades, tá? A primeira possibilidade, ler um artigo para que ele me subsidie a clínica. Segunda possibilidade, construir um artigo, construir um TCC. Então, isso aqui foi um spoiler para vocês, tá? Que nós estamos aqui na sigla educacional, agora vamos entrar numa aula de metodologia gratuita, tá? Que quem quiser pode entrar no Instagram pela bio da sigla, que vai estar lá disponível para vocês, é só entrar, tá bom? Então, ó, só para a gente poder dizer que nós estamos vivos na pesquisa, que nós estamos explicando com uma facilidade enorme tudo que a gente precisa fazer para construir um artigo e para subsidiar nossa clínica, e eu estou sempre aprendendo, tá? E aí vamos aprender juntos. Então, agora, eu vou voltar para a minha sala de aula lá, junto na sigla, e quem quiser está convidadíssimo a participar dessa nossa aula. Um beijo para vocês e até mais. Pronto, voltamos para cá. Então, vamos lá, gente. Vou compartilhar. Você está gravando já, Érica? Está gravando sim, Paula. Sim, gravando. Maravilha. Então, ó. Só confirma para mim se vai abrir a telona, tá? E nós vamos fazer uma aula bem dinâmica. Eu quero que, se vocês tiverem dúvida, eu estou sem a possibilidade de ver o chat, tá? Mas a Natália aqui, o braço direito e esquerdo, vai me avisando se tiver pergunta. Ou então, abra o microfone. Vamos fazer uma interação, tá? Metodologia científica. Dicas para um trabalho mais fácil. Então, vamos parar de falar que isso é chato, tá? Ah, é chato porque eu não sei. Tudo que a gente não sabe é chato, né? Eu, a primeira vez que fiz um caminho para ir para o meu primeiro emprego, errei o caminho. Primeira vez que eu fui lá na Metodista, que ela lá no outro campus, entrei numa favela, saí da favela, entrei no outro, né? E aí a gente... Vou dar comida para ele. Opa, tem microfone aberto. Aí... E aí a gente vai, na prática, a gente aprende. Então, ó, não é chato, tá? Vamos tirar essa cara e vamos fazer uma cara descabelada. Ah, eu vou fazer um curso, mas quem vai ter que preparar um trabalho para o final do curso? Não quero mais o curso, tá? É essa que é a minha realidade com os alunos. Vai ter que fazer? Vai. Vou deixar pelo meio do caminho. Tem um monte de aluno que não entregou o trabalho e que não recebeu o certificado. Gente, né? Vamos fazer isso fácil, tá? Então, a primeira coisa. Hoje, a nossa clínica, ela é baseada em evidência. Então, assim, façam todos os cursos possíveis e imagináveis. Não sou contra curso nenhum, mas aquele curso é daquela pessoa, tá? Então, aquilo não é evidência. Eu tive uma experiência que uma vez a gente estava comentando de um determinado trabalho e uma determinada pessoa, não, mas eu fiz um curso com fulano de tal e no curso ele não falou nada disso. Eu falei, não falou. Ele está explicando outra coisa, tá? Agora, quando eu quero que dê certo a minha terapia, eu tenho que ter evidência, tá? O que é evidência? É comprovação que aquilo deu certo. E não é com um paciente. Ah, vou fazer um estudo de caso. Ah, estudo de caso é bom para gente. Para os outros não interessa. Tá?
Então, quando a gente está falando de uma pesquisa, tá? Se ela é boa ou não, é porque ela me traz subsídio para a clínica. A primeira coisa, eu vou ler um artigo. Esse artigo, ele me traz informação para eu aplicar na minha clínica, porque se ele não for aplicável, amassa e joga fora, tá? Pode fazer isso? Pode. Tá? Também vou repetir uma frase que eu ouvi, que eu concordo, corroboro, escrevo embaixo. Todo artigo publicado é bom? Não, a maioria não é bom. Tá? Então, a gente tem aí um comércio, né, de publicações e revistas, né, que evidenciam falta de evidência. Né? Eu sou revisora de revista, até me perguntei, parar de pedir para eu revisar artigo, porque não dá para aceitar muita coisa. Então, assim, a gente tem que ler um artigo e esse artigo tem que ser importante para eu aplicar na minha clínica. Ponto. Para a gente fazer isso, para a gente poder ler esse artigo e aplicar na minha clínica, tá? Eu preciso fazer ciência? Não. Ah, eu não quero ser pesquisadora. Não precisa. Mas para você ser um bom clínico, você precisa ler o artigo. Tá? Você precisa saber se esse artigo é bom ou não. Essa é a primeira coisa. Para a gente fazer pesquisa, a prática baseada na evidência, tá? Você vai ler um artigo e você vai ver que ele é só a pontinha do iceberg. Eu não preciso ser cientista para ser um bom clínico. Mas para ser um bom clínico, eu preciso ler. Tá? E hoje, não adianta fazer o curso. Eu costumo dizer assim, às vezes, quando vocês assistem minhas aulas, a maioria tem referência bibliográfica, o artigo tal. A não ser quando eu falo de queimados, que aí eu tenho que falar que eu, né, de mim no começo, né, e do que tem hoje. Bom, o que a gente tem hoje publicado, né? Então, da onde começa para onde vai. Agora, o resto que eu dou aula é tudo compêndio de publicações de altos artigos robustos, tá? Que falam para mim como é que eu vou atuar na minha prática clínica. Então, eu vou escolher como clínico, tá? Aquilo que eu vou aplicar para os meus pacientes. E aí, o paciente vai falar assim, deu certo. Eu diria para vocês que o sucesso da minha prática clínica hoje é 99% e 99% em 3 meses. Tá? Eu não atendo alterações neurológicas, tá? Então, a gente tem que resolver o problema. Eu hoje me considero uma pessoa que resolve o problema. Tá? Como? Escolhendo, subsidiando a minha prática naquele artigo, naquela estratégia para aquela pessoa. Então, eu preciso saber escolher. Tá? Então, a prática clínica baseada em evidência, ela tem um uso consciente, claro, criterioso daquilo que eu vou fazer. Para eu poder tomar decisão, para eu poder ter melhor resultado, para eu poder ter critério específico, clareza de informação. Este é o bom profissional. E eu duvido, eu estava na academia, na graduação até dezembro, que a gente aprende isso na faculdade. A gente não aprende, tá? A gente não aprende. Então, a evidência te dá a prática, mas aí você tem que ter os valores, as crenças e os desejos e ter cuidado com tudo isso, porque eu não posso aplicar uma prática se o meu paciente tem determinadas crenças, então eu vou ter que filtrar. Será que isso é bom para ele? Acabei de dar um exemplo que a gente estava conversando, que 70% da vacina da dengue é comprovado que tem resultado. 30% não tem. Então, de 100% quando eu tomo a vacina, eu tenho 30% de chance de pegar uma dengue mais fraca. Isso com 1.600 pessoas que eles estudaram, que é um N grande. Tá? Será que eu vou arriscar? Pagar caro, a vacina cara, né? Entre 300 e 400 reais, para ter a 30% da possibilidade de eu pegar a dengue mais fraca? Se eu ficar no meu apartamento no tiro no Pernilongo, vou economizar 400 reais. Então, assim, o valor que você passa, a evidência que você passa e a prática que você passa para o seu paciente tem que ser de acordo com os valores e com as crenças dele, senão não vai dar certo.
Essa é a primeira coisa. Quando a gente está pensando, porque eu estou primeiro falando para vocês por que é importante de ler o artigo, tá? Então, quando eu leio o artigo, eu tenho que ter uma pergunta. Então, eu estou lá. Quero saber como é que eu atuo, como é que são as melhores metodologias e estratégias para trabalhar com respirador oral. Essa é a minha pergunta. Tá? Qual é o melhor exame para saber se o paciente tem autoesclerose? Estou falando bobagem da áudio, mas não tem importância. Me perdoem que não é a minha prática, né? Minha expertise. Eu quero saber qual é o melhor artigo para ter um treino de véu palatino para disfagia. Eu tenho que ter clara a minha pergunta. Eu vou fazer uma pesquisa nesta pergunta. É uma pergunta, gente. Não são várias, é uma, tá? E aí eu vou buscar. Eu vou explicar para vocês onde vocês vão buscar. E aí vocês vão ler. Nós vamos explicar como é que a gente lê, se der tempo. Acho que dá. E aí, nós vamos interpretar aquele dado. Aí que chega. Porque aí você pega o resumo, você fala, conclusão. Ah, pá, é essa aqui. Não. A conclusão não te diz nada. Quando eu vou ler um artigo para fazer a revisão, eu vou direto. Primeira coisa que eu leio, o objetivo. Segunda coisa, metodologia. Terceira coisa, resultados. Tá? Antes de eu ler conclusão, introdução, eu tenho que saber o que ele queria fazer e o método que ele usou para responder essa pergunta. E essa pergunta tem que ser a minha. Se não for, eu não leio o artigo. Tá? Porque aí eu vou interpretar o dado. Porque eu vou saber se aquele artigo é bom ou não. Eu vou saber os viés daquele artigo ou não. Tá? E aí eu vou discutir com o meu paciente se vale a pena fazer aquilo ou não. Por isso é que, quando o paciente está no meu consultório, hoje aconteceu exatamente isso, eu falo, nós vamos fazer este exercício, porque este exercício está comprovado que dá resultado para a sua disfagia orofaríngea, tá? Então, nós vamos fazer. Aí ele fala, quantas vezes eu falei? Ele me pergunta, eu falei, 4. Ele falou, posso fazer 10? Eu falei, não. Você tem que fazer 4. Descansa, faz mais 4. Mas por quê? Porque senão fadiga o teu músculo. E eu explico, entendeu? Senão ele vai fazer 200, tá? Não. Você tem que tomar quantas vacinas da dengue? 2. Uma e a segunda de reforço. Quantas vacinas da Covid a gente tem que tomar? Tá? A polivalente agora para os idosos, porque o vírus está diferente? Tá? E aí a gente começa a pensar, primeira coisa, peguei o artigo, esse artigo tem a pergunta que eu quero, a resposta que eu quero para a minha pergunta. Eu vou ler o artigo. E aí está escrito lá, né? É um artigo de revisão. Não vou ler. Gente, para com essa história. Artigo de revisão é o que a gente precisa atualmente, tá? Porque hoje a gente tem coisa escrita. Há 30 anos atrás, 40 anos, não tinha nada escrito. Então, eu vou fazer uma revisão do quê? Não tem nada escrito, tá? Mas hoje a gente tem um monte de coisa escrita. Pra vocês terem ideia, eu estava fazendo um levantamento agora para um capítulo que a gente está escrevendo. Em 1990, foi o pico de publicações de queimados, tá? Nenhuma de fonoaudiologia, só minha dissertação de mestrado, tá? Em 2024, aí em 90 a gente tinha um pico, vamos dizer que a gente tinha, acho que eu não me lembro exatamente, mas acho que a gente tinha 1.900 por volta de, vamos chutar alto, 2.000 artigos publicados no mundo. Sabe quantos artigos a gente tem em 2024? Mais de 11.000, nos últimos 10 anos. Então, hoje, é importante fazer uma revisão. Tá? Só que uma revisão de literatura, ele é um termo genérico. Tá? Então, existem vários tipos de revisão de literatura. Tá? O Grant e o Both, eles identificaram 14 tipos diferentes de revisão de literatura. Então, qual que é o melhor? É a meta-análise? É a sistemática?
É um levantamento? Depende do desenho do estudo. Às vezes eu tenho um levantamento simples, conciso, organizado, que me responde a pergunta, bacana. E às vezes eu tenho uma meta-análise confusa, metodologia furada, que não me leva a resposta nenhuma. Tá? Então, a gente tem, primeira coisa, revisão de conveniência. Tá? É naquela que a gente reúne e escreve sobre um conjunto de trabalhos. Essa revisão de conveniência a gente fazia 20 anos atrás. Hoje, eu não aceito mais uma revisão de conveniência, porque é uma sopinha de letrinhas. Tá vendo a sopa de letrinhas ali embaixo? Você lê alguma coisa? Não. Tá? Então, ela não apresenta critério. É o que a gente fazia. Quando eu fui fazer o primeiro trabalho, junta tudo. Ah, junta tudo, isso aqui... No final das contas, você não tem substância. Tá? Então, a revisão de conveniência, hoje, eu não sugiro que vocês façam. Tá? Que ela tem baixo nível de evidência científica. Então, o que a gente faz? Vamos fazer uma revisão sistemática. E começou. Melzinho na chupeta. Vou explicar para vocês como é que é. Tá? Precisa fazer um trabalho de conclusão do curso aí da especialização de vocês. Tá? Vocês podem fazer uma revisão sistemática da literatura, que é o seguinte. Tá? Vocês vão seguir protocolos específicos que buscam entender e dar logicidade a um grande corpus documental. Então, vocês vão eleger uma pergunta, tá? E vão seguir um protocolo de busca, tá? E aí, neste protocolo, a gente vai entender quais são os artigos bons e não bons. Mas como é que eu sei? Calma, tá? Esse tipo de revisão sistemática, quando bem feita, ela tem alto nível de evidência. E a gente publica numa excelente revista, tá? Quando a gente tem a possibilidade de fazer essa revisão sistemática, tá? A gente vai entender que ela tem o seu objetivo, tá? O seu problema de pesquisa, a metodologia explicadinha, tá? O resultado claro, tá? E aí fica fácil, tá? Porque aí eu vou ter que esta resposta. O que a gente quer hoje? Eu quero saber qual é o melhor teste, qual é o melhor audiômetro que tem no mercado. Você vai lá no Google e pá. Aí você vai ver o quê? O preço, o tamanho, condições de pagamento. Você vai fazer um levantamento de custo-benefício. Gente, ler um artigo é a mesma coisa. Só que eu preciso saber o que está escrito aí, o que eu estou procurando. Então, eu quero um audiômetro barato, bom, que eu possa transportar. Ele não precisa ser o excelente, porque eu não vou fazer pesquisa, eu só vou fazer audiometria, tá? E aí, quanto vai custar esse aparelho? Tanto. Para eu fazer isso. Mas se eu quiser fazer outro exame, esse não faz. Serve para você? É a mesma coisa quando a gente vai ler um artigo científico. Então, o que eu quero? Eu quero descobrir qual é o exame de autoneuro que é melhor. Então, eu vou lá. Exame de autoneuro. Aí tem 5 artigos. Um está falando assim, o melhor exame de autoneuro é o exame realizado por Xing, assim, assado, ele fez dessa forma, está detalhado, você consegue reproduzir. Opa, legal. Aí tem o outro que fala, a fulana do Japão fez o melhor método é esse, o melhor protocolo é esse, ela aplicou em uma pessoa, se amassa e joga fora. Tá? Então, assim, esse você vai colocar no seu trabalho, mas você vai descartar, você vai falar, esse aqui não. Isso é uma revisão, você fala o que o artigo é, você conta para mim, tá? Por isso que até eu, que não sou audiologista, se eu pegar uma excelente revisão sistemática
que vai falar para mim dos principais protocolos para fazer um exame de autoneuro, eu vou saber. Porque eu sei fazer a revisão. Eu sei ler o que está escrito ali. E aí esse artigo. Ela me falou que esse artigo é interessante. Então se eu quero fazer um exame de autoneuro, eu vou pegar esse artigo, vou copiar passo a passo o que ele está fazendo e vou fazer um exame. Pronto. Simples assim. Este é o mundo de hoje. O duro não é você reproduzir, é você entender como foi feito e se ele está feito direito. Senão eu vou pegar aquele que está feito errado e vou fazer errado, e aí eu vou fazer o quê? A fonoaudiologia não vai para frente assim. Por quê? Porque eu me baseei num critério, não é errado, né? Uma metodologia não sistematizada. Estou falando muito difícil ou está dando para entender? Me dá um retorno aí. Tá dando para entender, tá ótimo. Beleza, então tá. Então vamos continuar. Então, a revisão sistemática não é o objetivo. Então, meu objetivo é fazer uma revisão sistemática. Não. Ele é o seu método de busca. Então, eu vou usar vou fazer uma revisão sistemática para procurar alguma coisa, ok? Tá? O objetivo é responder a questão. Então, vamos lá. Alguém já está fazendo algum trabalho aí? Alguém tem interesse em fazer algum trabalho? Já começou? Quero saber se alguém tem alguma pergunta. Vamos, pessoal. Qualquer coisa, bobagem. Alguém tem alguma curiosidade? Se vocês estiverem dormindo, vai ficar gravado que estão dormindo. Pensa em alguma questão. Eu não estou lendo. Isabel, pode falar. A professora Paula não consegue ver a mãozinha. Eu só estou com o slide aqui, gente. É horrível. A Isabel tem uma pergunta. Fala para mim. Ela não está conseguindo falar. Então, digita, Isabel, que eu vou falando para a professora Paula. A professora Érica fala para mim. Então, eu vou ter que fechar aqui, lá, demora para voltar. Vamos lá. Como nós só temos 2 horinhas, vamos utilizar para a gente poder fazer uma aula bem legal. Aproveita, gente, porque eu já vou dar o caminho das pedras. O que os alunos costumam perguntar muito? Eu não estou abrindo minha câmera porque ela deu algum problema aqui no Note e no Note não está achando. Qual é o N que eu tenho que procurar nas pesquisas? Você está querendo a resposta do final da aula, bonitinha? Então eu não pergunto agora, eu pergunto perto das 10 da noite. Bonitinha! Então, quer dizer que esse N varia de acordo com o objetivo final? Não. O N é constante? Não. Vamos chegar lá na frente, vai. Vamos partir da visão sistemática, vai. Então, vamos lá. Isabel escrever, eu leio a pergunta dela, Paulinha. Tá bom. Então, na verdade, é assim, ó. Eu tenho uma questão e eu vou procurar essa questão, então eu vou fazer uma... O que é sistemático, gente? Sistemático é chato, tá? Eu não era nada... Eu não sou metódica, eu não sou sistemática. Vocês estão entendendo que foi difícil para mim? Vocês não estão entendendo, né? Eu sou organizada, que é diferente. Eu sou super organizada, mas eu não sou metódica. Para ir para a faculdade, eu vou cada dia por um caminho. Eu detesto essa coisa de quadrado. Então, para mim, é muito difícil ser sistematizada, manter um sistema, mas me ajudou na vida muito. Tá? Então, aqui, a gente vai discutir um pouco em que situações essas revisões sistematizadas de estudos que foram observacionais podem me auxiliar. Tá? Então, como que é essa revisão sistemática? Eu posso fazer ou uma revisão sistemática com meta-análise, ou uma revisão sistemática narrativa, ou uma revisão sistemática com meta-síntese.
Paulinha, posso te atrapalhar? Pergunta a Isabel está falando. Caracterizar as alterações de linguagem nos transtornos do neurodesenvolvimento apontados pelo DSM-5 e fazer um comparativo com os achados dos últimos 5 anos é uma revisão sistemática? Eu já esqueci tudo que você me falou. Caracterizar as alterações... Então, não precisa repetir, porque primeira coisa, tá? Caracterizar alterações é uma coisa... Então, você tem um monte de pergunta aí para fazer, tá? E depois você vai comparar, você está confundindo um método com teu objetivo com teu título, tá? Vamos... Por isso que eu falei, aproveita para a gente até corrigir tudo isso, tá? Vamos lá, tá? O objetivo dela é apontar as alterações de linguagem nos transtornos do neurodesenvolvimento. Então o teu título tem que ser transtornos... Como é que é? Repete para mim. Apontar as alterações de linguagem nos transtornos do desenvolvimento... Então, o seu título é alterações de linguagem no desenvolvimento... Ponto. Esse é teu título. Qual que é o teu objetivo? Apontar as alterações de linguagem assim. Ponto. O que você vai fazer? Eu vou fazer isso para descobrir quais são as alterações nesse caso. Então, vamos lá. Vamos explicar para vocês como que vocês vão montar. Por exemplo, o que é uma revisão de escopo? Que eu estava falando, né, lá no Instagram, tá? Revisão de escopo é o seguinte. Eu vou ter um objetivo claro, então vou falar da minha aluna. Insuficiência de véu palatino, tá? E aí ela vai precisar, a gente quer fazer uma revisão de escopo, que esse aqui é um exemplo, tá? Esse trabalho da Sanches, que ele fala sobre o cenário da publicação. Veja que bonitinho. O cenário da publicação científica em cuidados paliativos em câncer nos últimos 5 anos. Então, ela vai querer saber, nos últimos 5 anos, o que tem publicado de cuidados paliativos no câncer. Tá? Ela utilizou uma investigação tipo mista, tá? O desenho do estudo é não clínico, a gente precisa escrever no começo da tua metodologia qual é o tipo de método que você está fazendo, tá? Então, é uma pesquisa não clínica, tá? Conforme descrito por Brum, já dei uma referência de onde eu tirei para fazer a minha metodologia, que foi integrado aplicando a metodologia problema, conceito e contexto, que é assim que a gente faz hoje, tá? O PCC, para nortear a sua coleta de dados. Então, quando eu vou fazer a pesquisa, tá? Eu vou ler e eu vou ter que ter na minha metodologia qual é o problema, qual é o conceito e qual é o contexto desse artigo, tá? Para você montar a sua ficha deste artigo. Essa estratégia do PCC, ela auxilia a identificar os tópicos chaves, que são qual é o problema da pesquisa, qual é o conceito e qual é o contexto. É assim que a gente vai ler o artigo. Essa revisão de escopo, ela é definida como um estudo que explora os principais contextos do tema, tá? Averigua a dimensão, o alcance, a natureza do estudo, a publicação, as lacunas. Então, eu vou pegar o artigo, eu vou classificar a revista, se é de alto impacto ou não, qual o problema que foi citado, se ela chegou a uma conclusão desse problema, que é uma evidência ou não. Então, uma revisão de escopo é uma revisão que é uma revisão quantitativa, ela não vai te dar qualidade, tá? Ela vai explorar o conceito do tema em questão, tá? E o que ela vai fazer? Tá? Ela vai entender naquele artigo. Então, eu vou fazer uma revisão de escopo, vou pegar, vou ler o artigo e vou fazer qual é o problema, qual é o conceito, qual é o contexto. Por exemplo, esse aqui, quais as características das publicações científicas sobre cuidados paliativos sobre onco nos últimos 5 anos?
O problema elencado foi... Então, eu quero saber a caracterização da publicação nacional e internacional. Tá? Como assim? Os artigos são publicados em revista de alto impacto? Os revistas têm um nível de publicação alto? Englobou o conceito, englobou o cuidado paliativo em todos os cenários? Então, eu estou sabendo o que eu estou procurando no artigo. Tá? O contexto está relacionado a quantas publicações teve, tá? O grau de recomendação, que tudo isso está lá no grau na revista, eu vou ter que ler isso. A gente nem sabe onde está isso na revista, mas eu preciso saber. Por exemplo, qual a melhor revista que a gente tem nacional de fonoaudiologia? É a CODAS. Tá? Essa revista é uma revista de alto impacto? Não, é médio. Então, eu posso considerar um trabalho de cuidados paliativos publicado na CODAS como uma excelência se ele tiver o problema elencado, claro, o conceito claro, a publicação atual, o nível de evidência desse estudo, tá? Quem são os profissionais que estão inseridos? Quem são os autores? Tá? É uniprofissional ou é multiprofissional? Tá? Então, essa revista CODAS, ela publica bastante coisa de cuidados paliativos? Vocês percebem o que é uma revisão de escopo? Eu não estou querendo saber, tá, se qual é o tratamento do câncer de cabeça, do câncer, qual é o tratamento do cuidado paliativo. Eu quero saber quais são os problemas que estão tendo com cuidados paliativos nessas publicações, em todas, tá? Quais são os critérios que a gente tem de o que é cuidado paliativo para todo mundo, né? E em que revistas estão publicadas? Se a gente vai fazer a revista da sigla e nós publicarmos um artigo excepcional de cuidados paliativos e ele entrar na revisão de escopo, ele vai ser um artigo bom numa revista de baixo impacto. Tudo bem? Tudo bem. Para a gente tornar essa revista de alto impacto, eu tenho que falar para Isabel citar esse artigo que está publicado na revista da sigla, que aí a revista sobe um ponto. A Érica vai citar o mesmo artigo, a revista sobe um ponto. Nos últimos 5 anos, porque depois de 5 anos, babau, já tem artigo melhor. Tá? Vamos deixar por 10, vai. Tá? Então, tá aqui, ó. Isso aqui é um exemplo. Esse aqui é o resultado dessa pesquisa. Ó, é um diagrama do processo de inclusão e exclusão dos estudos. Então, o que ela fez? Artigos identificados pela busca. Então, o número de artigos foi 42.687. Eu não estou entrando aqui para explicar para vocês, nós vamos fazer isso na fono mais para frente, tá? Após retirar os duplicados, tá? Então, usem o termo duplicado, sobraram 42.650. Tá? Artigos analisados com filtro, então, que filtro que ela colocou? Tá? Os últimos 5 anos. Leitura de título, no título tem que ter o quê? Cuidado paliativo e câncer. Tá? Palavra-chave que ela está elencando, sobraram 4.000, mantiveram, né? 4.650. Artigos analisados com leitura de resumo. Aí ela leu o resumo para saber se a introdução, o objetivo, o resultado é respondido na conclusão. Aí ela teve 591. Olha como já diminuiu. Tá? Tudo isso tem que ser descrito etapa por etapa. Por isso que é uma revisão sistemática. Tá? Artigos completos analisados com leitura na íntegra. Então, ela pegou esses 591 e leu todos? Sim. E desses 591, quantos sobraram? 384. Estudos incluídos nessa revisão, 341. Tá? Então, ela, ó, aqui do lado tem os excluídos, tá? Os artigos excluídos por motivos, artigos completos excluídos com motivos. Então, sobraram 341 de 42.687. Então, nós temos, nesse artigo, tá? 341 artigos que ela vai citar, que ela vai me falar
qual é o problema, qual é o contexto, tá? Quais são as revistas melhores que esses artigos estão publicados. E aí eu vou ler e vou falar, eu quero ler esse aqui. Ou esse artigo está numa revista boa. Vou pegar ele para ler, tá? E aí eu vou ver o nível de evidência da revista, ó. Tá? É um artigo de evidência alta, é uma revisão sistemática, então aqui tem, ó, todos as siglas de todas o tipo de revisão, se é 1A, 1B, 1C, e eu vou pegar qual? Os melhores. Olha quantos eu tenho aqui, ó. Que esse. Aqui. Estudo de corte. Estudo de corte é bom. Nem sempre. Professora, Tá? pode interromper? Pode, lógico. Eu consegui colocar o áudio aqui. Eu não sei se a senhora já explicou que eu entrei um pouquinho atrasada, mas para chegar nessa etapa, eu preciso fazer aquela busca do artigo. E o que eu estou tendo dificuldade, quando eu faço a busca, eu não encontro nada, não vem nenhum resultado. Vou chegar lá. É o termo. Ah, tá. Perfeito. Vou chegar lá. Eu só estou mostrando quais são os tipos de revisão que vocês querem fazer. Entendeu? Perfeito. Primeiro você tem que saber qual é a revisão que você quer fazer. Se é uma revisão de escopo, se é sistemática, se é meta-análise, tá? Aí depois a gente vai fazer na prática isso aí que você está falando. Dá um tempinho, tá? Só para entender qual é o tipo. Essa aqui, ó, é um outro gráfico que tem que ter na revisão de escopo, tá? Que é o número de produções. Ó, em 2015, a gente teve aqui 288 artigos publicados. Por quê? 2016, ó, foi até esse artigo está publicado até 2016. Será que de 2016 até 2020, até 2024 teve diferença? Eu posso fazer uma revisão sistemática do mesmo tema, seguindo o mesmo critério para atualizar essa revisão. E isso é publicado numa revista de altíssimo impacto, porque eu estou atualizando o mesmo dado. O trabalho de corte é um outro tipo de trabalho, são trabalhos longitudinais de follow-up, tá? É mais difícil de fazer. Eu estou fazendo um trabalho agora de corte que já tem 3 anos, tá? Ele vai ser dividido, ele pode ser retrospectivo, prospectivo. O nosso era retrospectivo de análise de prontuário, para depois comparar com o que a gente conseguiu hoje, mas não deu, então ele só vai ser prospectivo, tá? Ele tem... geralmente são trabalhos de prática clínica, tá? Onde você acompanha o paciente meses, anos, décadas. Então, para eu saber se um medicamento ele é bom, não adianta eu fazer e publicar. Eu tenho que ter quais são os efeitos colaterais daqui 5 anos. Tem um monte de medicação que sai de mercado porque depois do follow-up vê que os problemas de sequela são piores do que propriamente o tratamento. Acabei de assistir uma série que fala exatamente sobre isso, tá? Exatamente. A clínica, as clínicas farmacêuticas, né, que desenvolvem os produtos e deixam no mercado apesar das sequelas, tá? Então, são trabalhos de coorte. Revisão narrativa é quando você faz um trabalho e você quer saber... Você vai relatar o que cada artigo fala, que é diferente da do escopo, tá? Talvez, a não ser quem me perguntou, queira estar fazendo uma revisão narrativa. Então, você vai sintetizar estudos quantitativos individuais e você vai fornecer a história desses estudos, tá? Então, eu não contei lá qual que era o tratamento para insuficiência venofaríngea. Tá? Eu levantei quais são os artigos robustos e nenhum era de tratamento, tá? Não tinha nenhum tratamento, só de avaliação. Você vê, então, assim, eu vou tratar a insuficiência venofaríngea como? Não tem. Gente, não tem. Então, você vai fazer o kkk, por que deu certo? Não sei. Dá certo para Maria, não dá para Joaquina? Não sei. Vamos fazer gargarejo? Não sei. E aí a fonoaudiologia cai em descrença. Tá? Por quê? Porque não tem nada publicado. Não tem artigo para falar de insuficiência venofaríngea. Tá bom? Meta-análise. Aí na meta-análise você tem
um estudo que você vai ter estatisticamente o que é bom. Tá vendo? A gente vai aumentando a dificuldade da coisa, tá? Ele é quantitativo, ele é estatístico, tá? Aí você vai estudar artigos com o mesmo desenho. Então, eu quero fazer é o mesmo desenho, tá? Então, vai ser tudo direitinho. Por isso, gente, que o que eu tenho que decidir é o meu método. Eu tenho que ter o meu objetivo e eu tenho que ter o meu método, tá? Por isso que eu falei para quem me perguntou, não sei o nome, esqueci. Aguenta aí, tá? Você está lá na frente. Meta-análise é uma revisão sistemática que vai integrar um monte de coisa. Aí fica mais difícil ainda. Então, ninguém vai fazer meta-análise na especialização. Ok. Vocês podem fazer pode fazer narrativa legal, fica tranquilo. Pode fazer uma revisão de escopo, que também é bem bacana. Quer fazer uma meta-análise, tem que começar no começo da graduação, da especialização, tá? Porque vai ter muito artigo para ler. E geralmente a gente não faz em uma pessoa só, né? Pode fazer em 2, em 3, porque aí dá um trabalho bacana. Uma pessoa só para ler 500 artigos, gente, não dá, né? Inviável, tá? E aí uma revisão mista, que foi o primeiro exemplo que eu dei para vocês, tá? Então a gente tem 2 tipos de revisão junto, que pode ser feito também, tá? Depende do tempo, dos autores, tá? Então, o que eu preciso? O que o meu artigo tem que ter? Qualidade metodológica. Gente, é qualidade metodológica, tá? Eu tenho que descrever a minha metodologia. A primeira coisa que você vai escrever. Eu quero saber por que essa garrafa tem tampa azul, tá? O que eu tenho que fazer? Fazer um questionário? Analisar a tampa? Tá? Será que essa pergunta é viável? Eu tenho que ter uma pergunta e eu tenho que saber o método que eu vou descobrir, o método que eu vou usar para descobrir essa resposta, tá? Outra coisa, um artigo publicado numa revista de fator de impacto alto não é sinônimo de alta qualidade metodológica. O professor Léo foi muito feliz nesse curso que a gente fez aberto, que ele mostrou um artigo ele escolheu aleatoriamente de freno de língua. Tá? Que está publicado, que não é de fonoaudiólogo, é tudo de médico, tá? Frenectomia e tudo mais. Um artigo excepcional que fala que... Vou resumir bem, tá? Tomara que ele me permita estar falando isso, mas acho que ele é bem... Eu acredito que ele não se incomode. Mas, assim, o artigo que ele citou, metodologicamente, perfeito. Tá? O outro artigo que ele citou, a gente começou a ler metodologia, ele falou, não precisamos nem ler, né? Eu falei, não. Um fala que frenectomia não adianta nada, e o outro fala que a frenectomia é boa. Nesse aqui, ó, tem 90% de não melhora na frenectomia. E esse aqui, que melhora. Só que esse aqui, a metodologia está toda furada. Tá? E aí eu não vou entrar em detalhes, porque aí seria a aula do professor Léo, né? Aí, Paulinha, o Emerson tem uma pergunta. Fala, Emerson. Ele pode estar escrevendo, ele levantou a mão. Se ele escrever aqui, eu te falo, senão, Emerson, pode interromper. Tá. Eu sei, gente, que 2 horinhas de aula não vai resolver o problema de todo mundo, mas a gente fica à disposição, tá? Para resolver tudo depois. Não tem problema, não. Tá bom? E aí o Emerson, a hora que ele escrever, a Erika me fala. Depois a gente vai abrir para discussão, nós vamos participar bem. Então, a qualidade metodológica do meu trabalho é que importa. E aí, ó, vou dar todas as dicas para vocês, gente. Todas, tá? Como vocês vão fazer? Delimitação da pergunta na revisão de literatura, a gente tem que ter uma coisa chamada PICOT, tá? Agora eu vou começar a responder as questões. Por exemplo, eu vou estar lendo o artigo. Primeira coisa que eu vou ver,
P é de população ou problema. Você vai pegar a sua fichinha lá, vai escrever lá a referência bibliográfica, você vai falar assim, P, qual é a população desse artigo, ou o problema desse artigo? Tá. I é intervenção. É um artigo de intervenção? Tá. É uma comparação? Ele está comparando? Ele conseguiu comparar grupo A com grupo B? Ele conseguiu comparar grupo pesquisa com grupo placebo? Ó, clareando. Está clareando a minha leitura. Tá? E o T, que eu aprendi, desculpa, que é o resultado, o que ele conseguiu de resultado, e o T que eu aprendi essa semana, que é o tempo que ele levou para fazer essa pesquisa. Tá? Então, tô lá, vou ler o artigo. Tá? Primeira coisa que eu vou pegar no artigo, qual é o objetivo? Tá? Aí eu li o método. Vou pro método. Não vou ler mais nada, não vou ler introdução, não vou ler nada. Objetivo, tá? Método, aí ele fez isso, vou entender, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. Qual é a população que ele está estudando? Escreve lá. Ou o problema. É intervenção? É avaliação? O que é? Ah, ele comparou? Ele tem grupo de comparação? Pronto. Tá ficando mais claro. Então, a questão, quando você tiver um artigo que ele for de intervenção, tá? Ele é um artigo que tem prática intervencional, tá? Essa leitura tem que ser, ou essa elaboração, eu quero fazer um trabalho de campo, tem que ser exatamente assim, tá? Este trabalho, eu tenho que olhar, analisar. É uma revisão sistemática de ensaio clínico alto padrão, né? A resposta adequada para cada revisão, para cada questão é robusta, tá? Ele tem uma resposta que tem uma evidência insuficiente. Então, quando eu estou fazendo uma revisão do que tem publicado, é aí que eu vou ver. É isso que eu tenho que fazer. Tá? Então, eu vou ter que ver quem é que está fazendo, como é que fez, se a resposta que ele conseguiu é boa ou não, tá? Se ele está respondendo a pergunta dele ou não. Tá? E quando eu vou compor tudo isso, eu vou pegar lá o artigo 1, fulano de tal, Picot, tal. Artigo 2, fulano de tal, Picot, tal. Olha como está ficando fácil. Então, eu faço uma análise, a minha análise desses artigos, e eu vou dizer que eu estou fazendo pelo Picot. Isso tem que estar escrito no seu método. Isso valoriza o seu trabalho. Não se faz nada se não for desse jeito, hoje. O processo para chegar à questão, norte a revisão, que vai nortear essa revisão, exige do pesquisador uma análise prévia da literatura. Então, eu quero saber... Bom, vamos lá, vamos fazer sobre... respirador oral, né, gente? Tem um monte de coisa publicada, né? Fui lá. Nada. 2 ou 3. Ixi, então, como é que eu vou fazer uma revisão de uma coisa que não tem? Gente, isso é uma resposta. Se eu tenho uma necessidade de uma questão para ser respondida, e essa questão não tem resposta na literatura, isto é uma resposta. Porque geralmente está escrito lá, são necessários mais estudos para comprovação. Tá, mas e daí? Por que é necessário? Porque qual é a pergunta que eu quero? O respirador oral está ligado, a respiração oral está ligada a sono? A gente fez aqui, ó. Todo mundo sabe que a respiração oral está ligada à postura, né? Não, porque a postura, porque quem respira mal tem postura ruim. Tá bom, fui fazer uma pesquisa. Sabe o que tem publicado de robustez? Que a respiração oral e a postura tem alguma coisa a ver? Nada. Nada robusto. Então, isso é uma evidência clínica. Isso não é evidência científica. Então,
Será que eu preciso mandar o meu paciente respirador oral para fisioterapia? Será que eu mandando ele para fisioterapia, ele melhora a respiração? Fato ou fake? Por isso que hoje está todo mundo fazendo tudo. Tá? Porque nós estamos vivendo lá na minha época. Vocês estão vivendo lá em 1900 bolinha. A Jurássica não somos nós, dona Eri. Eu não sou Jurássica, não. Tá? Jurássica é quem está vendo dinossauro. E eu não sou, não. Tá? Porque a gente tem que fazer ciência atual. Século XXI, gente. E hoje está muito mais fácil. Ó, vou dar mais dica, vou dar mais coisas para vocês fazerem, vocês vão ver. Se der tempo, nós vamos fazer uma pesquisa aí. Não, nós vamos fazer. Tá? Então, a gente vai entender que, caso já exista uma revisão sistemática, a gente já atualiza. Caso não exista, você vai dizer. Eu não falei para vocês que a minha aluna encontrou 7 artigos? Tá? Que falam que não tem trabalho que fale sobre tratamento da insuficiência orofaríngea? Então, eu faço o que eu quero no consultório, né? Porque se der certo, muito bem. Se não der, também muito bem. Não tem nada escrito. Tá? De robustez, tá? De robustez. E aí, vamos fazer pesquisa. Então tá. Então, eu quero descobrir lá, não sei qual que é a palavra-chave que depois ela vai me dar aqui. Nós vamos fazer essa busca aí. Tá? Nós vamos usar descritor ou palavra-chave. Palavra-chave é uma coisa, descritor é outra, tá bom? Palavra-chave, eu vou fazer uma sopa de letrinhas. Tá? Vamos lá. Descritor, primeira coisa, precisa estar no DEX. Nós somos da área da saúde, nós só podemos usar palavras que estão no DEX. Então, vocês vão abrir o DEX, essa aula está gravada, vai ficar passo a passo. Vocês podem assistir quantas aulas vezes vocês quiserem, e qualquer coisa, liga. Ô, Paula, socorro! Eu falei, tá, se não responder, se a gente não responder na hora, a Erika me chama, a gente resolve e ajuda, tá? DEX, abriu lá o DEX, vamos colocar a palavra-chave. Tá aqui, ó. Eu coloquei fonoaudiologia. Fonoaudiologia é um descritor? Não! Não posso usar. Tá? Fonoaudiologia não é um descritor. Descritor é American Speech Language Learning Association. Tá? Esse é o descritor internacional para fonoaudiologia. Vou contar um negócio para vocês. No meu doutorado eu fiz na cirurgia plástica, na Faculdade de Medicina da USP. Tá? Na verdade, eu nunca trabalhei com fono, eu só fui trabalhar com colegas fonoaudiólogos no pós-doc, tá? Até o doutorado eu sempre trabalhei com cirurgiões. E aí, acabou a minha última arguição, era da professora Cláudia Andrade, que é uma sumidade. Para mim, é a melhor pesquisadora que tem da fono, tá? E eu tava, tá? O que ela vai me perguntar? Ela me fez 3 perguntas. Ela falou, Paula, eu vou te fazer 3 questionamentos. Tá bom, professor. Primeira pergunta. Tá. Segunda pergunta. Tá. Terceira pergunta. Por que você não usou fonoaudiologia como seu descritor? Eu falei, ela tá brincando comigo, né? Professora, porque fonoaudiologia não é um descritor. Então, estou te convidando para fazer o pós-doutorado comigo. É? Porque não é, gente. Então, não vamos colocar fonoaudiologia, pelo amor de Deus. Olha a diferença. Voz é um descritor? Olha lá. Voz é um descritor. Tá? Então, primeira coisa, pesquisa o que é descritor. Onde eu vou buscar os artigos? Vamos lá. Tem tudo isso aqui, ó, para vocês poderem procurar. Cielo, Lisa, Alice, Scopus, Eric. Não vão procurar no Google acadêmico, tá? Isso não. A gente não aceitamos, tá bom? Medline PubMed. A PubMed abrange a literatura internacional de todas as especialidades médicas desde 1966 até os dias atuais, tá? Ela é a melhor? Não. Ela é boa, tá? Então,
Uma vez que a gente procurou os descritores, a gente vai colocar a palavra and, não é or, é and, tá? Então, a gente faz o quê? Eu coloquei lá, deglutição, um exemplo. Fui lá na Cielo, que é básico, básico do básico do básico do básico. Bom, fui lá na Cielo e coloquei deglutição. Vieram 669 artigos. Cielo. Nos últimos 10 anos, filtrei nos últimos 10 anos, 405. Tá? Coloquei deglutição and criança. Criança é um descritor, pesquisar antes. Tá? Eu estou colocando em português, porque no Cielo você pode colocar em português. No PubMed, only in English. Ou seja, tudo em inglês. Tá? Então, professor, eu quero fazer uma revisão no Cielo. Posso? Pode. Qual o problema? Nenhum. Vai ser um trabalho de nível internacional para a gente publicar numa baita? Não. Mas é o que você quer fazer? É o que você pode fazer nesse momento? Faça. Tá? Eu não aconselho, mas pode fazer. Tá? E dentro do Cielo, com os 2 escritores, deu 23 artigos. Aí, nós vamos seguir aquele passo todo de leitura desses artigos. Tá? Primeiro você vai ler o título, depois você vai ler o resumo. Se o resumo tiver a pergunta que você quer, eu quero saber quais são as alterações que acontecem em crianças neuropatas de deglutição. Então, esse é o meu objetivo. Alterações da deglutição em crianças neuropatas. Então, se tiver lá, criança com fissura, já tiro. Tá? Você tem que ter claro a tua pergunta. Aí, vamos lá. Retirados os artigos duplicados e médicos. Então, eu fui lá e retirei, porque lá está escrito, tá bom? Facinho na Cielo de fazer. Treine na Cielo primeiro. Aleitamento materno tinha 2, disfagia tinha 4, latente tinha 1, gastrostomia tinha 2, obesidade tinha 2, fissura tinha 1, patologia tinha 5. Pronto, fiz um levantamento bibliográfico do Cielo. Isso aí é importante? Agora eu posso fazer isso aí e ler os artigos. Eu vou falar, aleitamento materno, metodologia é assim, o pico tá... Vamos fazer o pico. Tá? Já sei que a revista não é excepcional, mas de repente o artigo é bom. Eu posso ter um artigo aqui de disfagia excepcional. E eu posso ter um artigo de disfagia muito ruim. Eu posso ter um artigo que está no Cielo, numa revista que está na PubMed. Tá? E aí, bom, tá. Quando a gente vem aqui, depois eu vou abrir o Cielo para você, já tem um clipezinho aí que você fala, como citar? Você copia e cola. Depois a gente vai ver como vai fazer isso. Para você poder entender. Percebe? Eu estou dando passo a passo. Ah, então se eu fizer um artigo assim, é bom? É bom. Só que você não vai publicar numa revista de alto impacto. Mas ele é bom. Eu quero saber tudo que tem publicado no Cielo sobre disfagia em criança, eu só tenho 4. Tá? Ah, pouquinho, né, gente? Tá? 1 de fissura. Eu não posso dizer aqui que esses são os artigos de fonoaudiologia que está no Cielo, e eu não posso dizer, fazer uma análise, olha, aleitamento materno, o que mais tem publicado. Por exemplo, eles têm muito artigo publicado de disfagia em síndrome de Down, em síndromes que não são nem de disfagia. Então, ó, gente, que pobreza. Vamos combinar que você publicar um artigo de deglutição em síndrome de Down não quer dizer absolutamente nada. Porque as crianças com síndrome de Down, são completamente diferentes umas das outras. A não ser que eu tenha aí um artigo com 50 crianças com síndrome de Down. Aí eu tenho um artigo robusto. Tá? Mas se eu tiver 5, 10, não quer me dizer nada. Tá? Então, mas pode fazer? Pode. Não tem problema nenhum. Qual é o melhor lugar para fazer busca? Cochrane. Quero fazer uma busca. Então, aquele trabalho da Flávia que a gente fez, ela fez uma busca na Cochrane. Tá?
com os melhores artigos publicados. É um lugar que foi criado por uma pessoa que eu não conheço, mas dizem que é excepcional, é um homem excepcional, tá? E deve ser, obviamente, né? Para criar uma biblioteca de acesso das melhores revistas, que a gente chama indexadas, de alto impacto, com excelentes trabalhos. Paula, mas todos são excelentes? 90%. Ele só aceita trabalhos excepcionais para estarem nessa biblioteca. Tá? Então, se eu quero um trabalho excepcional, é aí que eu vou procurar. Tá? Então, ele tem uma avaliação crítica de Oxford, ele tem revisores extremamente... Eu não sirvo para ser revisora dele, não estou no padrão de aceitação. Tá? É alto o nível de exigência, tá? Altíssimo. Tá? Quem sabe um dia eu chego lá. Tá? E aí vocês vão clicar no Cochrane, que é uma organização internacional, tá? É a melhor biblioteca de saúde que existe, tá? Ela é licenciada, ela é credenciada, ela é reconhecida mundialmente, e lá estão os melhores artigos que a gente tem para referência. O que é método Prisma? Método Prisma é Preferred Reporting Meetings of Systematic Review and Meta-Analysis, ou seja, ele é uma lista de checklist para a gente fazer com critério a inclusão e a exclusão de artigo. Uhul! Estou falando para vocês que está fácil. Vocês não acreditam. Acredita! Tá? Não foram ter uma mania de complicar as coisas. Facilita a vida das pessoas. Tá? Ó, checklist do Prisma. Isso tem que estar no seu método descrito. Tá? O título de que se trata? De uma revisão, se trata de uma revisão sistemática ou meta-análise ou ambas? Primeira pergunta que você vai colocar lá. Artigo tal, Prisma. O título indica que se trata de uma revisão... No título tem revisão sistemática, revisão meta-análise, no título do meu trabalho lá com a Flavinha, revisão de escopo. Tem. Oba! Xizinho. Tem. Tá? Esse artigo traz nos objetivos uma questão clara, por isso que quando a Erika me leu o título do artigo, eu falei, já esqueci. A hora que ela acabou de ler, eu já não sabia o que ela estava querendo dizer. Tem que ter claro. Facilita, simplifica, não inventa, tá? Nesse objetivo seu, tá? Porque assim, eu estou falando do título porque o objetivo é a cópia do título com um verbo. E aí tem que ter terminologia Bloom também, que eu não vou falar hoje, mas depois eu explico. Tá? Então, esse objetivo contém as pessoas ou o problema que vai ser abordado, tem que ter xizinho lá no Prisma. Tá? O tipo de intervenção está analisado? Haverá comparação entre diferentes interpretações? Quais os resultados analisados nesse estudo? Então, você está lendo esse artigo e está vendo, escrevendo lá, xizinho. Sim, não. Há indicação de que a visão sistemática segue protocolo? Gente, ó, uma coisa assim, que me irrita profundamente. Eu vou aplicar um protocolo na minha pesquisa. Que protocolo é esse? Eu fiz. Isso não existe. Tudo tem que já ter sido feito. Tá? E é para usar o protocolo publicado. Existe uma coisa que é, publiquei o protocolo. Beleza. Outra coisa é, validei o protocolo. Tá? Então, de preferência, a gente usa protocolo publicado e protocolo validado. Vou falar da minha área. Na minha área, a gente tem o protocolo AMIOF publicado e validado. O MBGR ele está publicado. Estão tentando fazer a validação agora. Tá? Então, quando a gente usa o protocolo, a gente fala, está validado ou está publicado. Pois são coisas diferentes, tá bom? Então, essa revisão segue um protocolo, está registrado na plataforma de revisão?
Você vai lá. Então, o checklist está pronto para vocês. Olha que beleza. É só copiar, montar a tabela e fazer xizinho. Indica quais foram as fontes de informação empregadas, incluindo pelo menos uma base de dados bibliográfica, explica como foram as estratégias de busca, explica como foi o processo de leitura, aplicação dos critérios de seleção, apresenta o número de documentos selecionados em cada fase, em cada fase em forma de fluxo, indica a limitação das revisões, os vieses que podem estar acontecendo no trabalho, apresenta um resumo com foco no grande público e tomada de decisão, apresenta informação sobre financiamento e apoio. É isso que vocês vão fazer. Olha só, caminho das pedras, você não está aí, tirando todas do caminho, vamos trabalhar desse jeitinho, tá? Esse aqui é um outro tipo de checklist, tá? Mas o que a gente tem usado hoje, que é mais indicado, é o Prisma. Mas eu estou colocando aí para vocês, se vocês quiserem, pode usar, pode usar. Estou até falando muito português, né? Errando até o português, que eu não costumo errar. Então, esse checklist aqui, ele vai abordar outras questões, tá? A revisão abordou uma questão claramente focada, então é um outro tipo de checklist. Pode usar, basta você citar. Estou usando o checklist CAPS. Não, CASP, tá? Systematic Review Checklist. Essa evidência de Oxford é a maior evidência que a gente tem, como eu falei para vocês, que ela é citada na Cochrane, tá? Então, a classificação de Oxford ressalta a importância das revisões sistemáticas, tá? Para o avanço científico e para as diferentes tomadas de decisão. Então, hoje, a revisão sistemática serve para subsidiar a clínica, tá? É isso, exatamente isso. Professora, eu não sei ler inglês. Ah, vai fazer um curso. Não precisa. Olha, gente, esse dedinho aqui e um computador resolve tudo, tá? Porque é o seguinte, ó, você vai lá no Google, tem que ser exatamente assim, tá bom? Ó, você vai no Google Tradutor, você vai pegar o texto que está baixado no seu computador, tá? Você baixou o texto, tá? Tá lá. Aí você vai pegar no Google Tradutor, você vai em documentos, você vai em inglês, português, né? Geralmente 99% dos artigos são em inglês. Você vai arrastar o artigo para cá e vai soltar. Ele traduz o artigo inteiro. Eu mereço ou não mereço um chocolate bem gostoso? Fala que eu mereço, pelo amor de Deus. Ó, melzinho na chupeta. Tá? Fui lá fazer um curso de inglês. Outro dia eu estava fazendo curso de inglês, agora não faço curso de inglês coisa nenhuma. Traduz aqui para mim, ó, beleza, tá? Claro, vocês vão ter que ler com cuidado, porque é uma tradução, né? Mas te dá um norte, né? A gente sabe, né? Eu confesso para vocês que atualmente eu preciso ler mais, eu preciso falar mais inglês. Eu não tenho praticado, então eu está fugindo muito da minha possibilidade. Mas usa as ferramentas que a gente tem. Então, utilizem o tradutor, tá? Pesquisa de campo é muito difícil de fazer, tá? Pesquisa de campo a gente tem que começar muito tempo antes, tem que fazer um desenho bacana, e a pesquisa de campo exige o CEP, tá? Que é um problema na vida da gente, tá? Não se esqueçam que para passar pelo CEP, e na sigla a gente ainda não tem, teremos, se Deus quiser, tá? Mas então, por exemplo, os meus trabalhos, eu estava na FMU não tinha CEP. Então, os meus trabalhos de TCC, de iniciação, tudo iam para o Cefac, tá? E demora, porque o Cefac, ele só existia praticamente ele de modicidade, né? Então, demorava, mas eu não estou reclamando não, porque foram tops para mim, tá? Todo mundo que fazia as revisões, as análises foram maravilhosas, meus colegas são fantásticos, tá? Então, mas
o CEP, o termo de consentimento tem que ser bem escrito, bem elaborado, o edifício. Hoje eu já tenho os macetes, mas tem que ter macete. Estou dando os macetes e tudo para vocês, tá? E aí, a gente pensa nesse trabalho, como é que eu vou começar a fazer esse trabalho? Eu vou fazer uma pesquisa do tema para escrever a introdução. Não. Você só vai pesquisar se aquele tema tem publicação, tá bom? Porque a introdução é o último item a ser escrito, tá? Porque você já entendeu o que está lá, você já entendeu como são os autores falam, tá? Mesmo que se ele for um trabalho de campo, tá? Então, na introdução, tá aqui, ó. Primeira coisinha, explica os motivos da escolha do tema, justifique, escreve o que já foi escrito. Então, na introdução, claro, você não vai pegar de 1900 e bolinha, mas, por exemplo, quando eu fiz o doutorado, eu tive que citar que o primeiro trabalho de paralisia facial, né, que foi citado, foi em 1930. O nervo facial foi descoberto em 1930. Isso é importantíssimo. 1930 foi ontem, né? E assim, como a minha tese meu trabalho de paralisia facial, ele quebra muito paradigma do que a gente faz, que a gente fez muita coisa equivocada, tá? Poucas pessoas estão lendo, mas e ele foi escrito em 2006. Eu fiz o pós-doc em 2009 e as pessoas não leram ainda, tá? A gente precisa realmente escrever alguma coisa atual para poder trazer essas informações para a atualidade. Vocês viram que tem pouquíssima coisa escrita de fono, tá? De audiologia tem bastante, de voz tem muita coisa boa escrita e de disfagia também. Tá? São as 3 áreas que mais a gente tem literatura escrita. Então, na introdução, a gente vai escrever depois, tá? Então, tá aqui, ó, mais ou menos um roteirinho do que a gente tem que colocar na introdução. E o último parágrafo da introdução é a justificativa e o objetivo do trabalho. Sempre, tá? Finaliza sempre com o objetivo do seu trabalho. Então, descreve o trabalho, explica os motivos, cita o que já foi escrito, formule, fala como é que é esse problema, tá? Escreva um pouco sobre as hipóteses variáveis e finaliza com o teu objetivo. Bom, o título do artigo a ser escrito, ele tem que ser conciso. Opa, desconfigurou ali embaixo, não percebi. Tá? Então, assim, o que é conciso? Eu tenho que ler e eu tenho que saber do que se trata esse trabalho, tá? Então, fotobiomodulação, tá? Com laser de baixa potência, tá? Na função mastigatória, tá? E nos movimentos mandibulares em adultos com disfunção temporomandibular. E é uma revisão sistemática com meta-análise. Então, ó, tá descrito no título qual que é o problema que ele está vendo, tá? Qual é a população que ele quer, qual é a patologia que ele está estudando e que é uma revisão sistemática com meta-análise. Já gostei, tá? Já gostei. Tá bem explicadinho no título quem que ele está estudando. Aí eu quero saber a fotobiomodulação na função mastigatória sem disfunção temporomandibular. Esse artigo não serve, né? Então, eu só tenho na disfunção. Tenho que ver só na função mastigatória. Então, eu preciso saber o que eu estou procurando, tá bom? Então, o título tem que ter tudo isso aí. A justificativa da escolha do tema, tá? Eu tenho que justificar o que eu estou fazendo. Então, o trabalho pode ser justificado com base em outras pesquisas. Então, eu posso, por exemplo, pegar aquela meta-análise que foi feita até 2016, será realizada uma atualização, né? Porque as meta-análises que existiram, a última publicada em 2016. Então, esse aqui vai de 2017 a 2024. Tá? Ó,
nós não fazemos. Aí tá evitar. Mas assim, eu quando estou fazendo uma revisão e quando eu vejo, por exemplo, lá na escrita, né? Eu estudo sobre... eu já falei, investigação sobre novas contribuições. Isso é um português muito fraquinho, tá? Contribuições para o conhecimento de, a propósito de, apresentação de um novo caso de, considerações sobre, influência, interesse. Tudo isso aqui são expressões que a gente deve evitar, porque elas são superficiais. E quando a gente escreve ciência, a gente escreve com convicção, tá? Nós estamos dentro da saúde. Dentro da saúde não existe, tá? Ou é vivo ou é morto. Ou deu certo ou não deu, tá? Deu certo, não teve sequela, não teve efeitos adversos, tá? Por exemplo, na minha tese de doutorado, a aplicação de toxina teve efeitos adversos. Nossa, a toxina é maravilhosa, ela dê simetria, deu efeito adverso, tá? Quem aplicou toxina botulínica não conseguiu mastigar de nenhum dos lados, nem da paralisia, nem do outro lado. Então, eu tenho que chegar para o meu paciente e falar, olha, a toxina dá simetria, mas ela tem efeito adverso. Tá? E tudo bem. É isso que precisa, tá? Como é que a gente organiza um texto? Vamos dar uma dica, tá? Vamos lá. Você leu lá o artigo da Paula Toledo. Eu quero falar, quero escrever o que ela falou. Como que eu construo? Qual é a sua palavra-chave? A minha palavra-chave é disfagia. Então, começa com a palavra-chave. Disfagia é uma alteração da deglutição que causada por alterações neurológicas ou mecânicas, tá? Aí você vai fazer Vancouver, coloca o número. Você vai fazer a BNT, Toledo 2023. Tá? Pronto. Tá? Você começou uma frase. Aí você vai construindo em cima dessa frase. Tá? Constrói. Cada parágrafo só tem uma mensagem. Então, disfagia é isso. Aí você vai falar, mas as pessoas quando disfagia... Não, você vai escrever só sobre disfagia. Tá? É um parágrafo só disso. Objetivo. Hoje em dia, gente, não existe mais aquelas teses monstruosas. É tudo resumido. Ninguém tem tempo para ficar lendo um monte de coisa, não. Tá? O parágrafo tem que ser claro. Coloca a relevância, a palavra que chame a atenção no parágrafo e escreva ao redor dela. Dica boa. Tá? Nós só trabalhamos com publicações recentes, mas eu vou citar o primeiro que desenvolveu o trabalho. Isso é importantíssimo. Tá? Então, a primeira publicação de trauma foi da Esther Bianchini. Eu estou escrevendo agora um capítulo. Eu estou citando Esther Bianchini, em 2004, foi a primeira publicação nacional sobre trauma de face. Tá? Não importa se é bom ou ruim. Eu estou falando que foi a primeira. E sempre quem levantou a bandeira tem que ser privilegiado. Técnica de elaboração de ficha de documentação bibliográfica. Essa ficha aqui que eu estava explicando para vocês. Tá? Então, você vai pegar lá como citar, coloca na tua ficha, tá aqui, ó. Como citar o meu mouse, tá? E aí, assim, você pode escrever uma sugestão. O autor discorre desde o senso comum acerca do segredo até os aspectos éticos conflituosos do sigilo profissional. Eu escrevi o que eu entendi desse texto. Tá? E vou continuar. Reflete, ó, não tem ele reflete, tá? Não tem assim, reflete sobre os limites tênues, tá? Além disso, explicita a dicotomia. E aí eu vou escrever embaixo esse texto, é interessante. E aí eu vou xerocar,
vamos pensar que é um texto de 2024. Eu vou olhar as referências bibliográficas que ele citou, porque, de repente, pode ter alguma referência neste artigo que me interessa. E eu vou buscar. Para introdução, eu posso fazer isso. Não para revisão. Eu posso estar fazendo isso para captar dados e subsídios que, vamos dizer assim, deem um aspecto mais robusto no meu trabalho. Tá? Eu posso me aprofundar nesse tema. Quando eu quero escrever a citação, de repente é uma definição, tem que ser ipsis literis, você tem que colocar entre aspas, mas essas técnicas aqui a gente corrige depois, tá? Só para citar, só para falar para vocês. Eu preciso citar ipsis literis, entre aspas, tá? E aí, essa frase, você coloca lá na ficha deste trabalho, essa frase é importante que eu utilize na minha pesquisa, porque ela dá um start bacana. Eu não vou entrar aqui em tipo de citação direta e indireta, porque não é esse o objetivo do nosso encontro hoje, mas existem citações diretas e curtas e citações mais longas, tá? Que eu posso fazer com outros espaços. Mas isso a gente corrige na revisão do artigo, tá? Basta dizer, essa é uma citação direta longa, e aí a gente vai corrigindo, tá? Quem está incluído? Precisa ter clareza quem está incluído no meu estudo, tá? Eu preciso ter clareza. É a criança com disfagia? É criança com alteração autoneurológica? Tá? É quem está incluído? Qual é o sexo? Qual é a idade? Tá? Qual padrão sociocultural? Eu comi uma bola no último artigo aí, que eu esqueci de perguntar o grau de estudo dos pais. E isso vai fazer diferença no meu artigo, eu tenho certeza. Descrição do local. Eu tenho que mostrar onde foi feito, se eu estou fazendo trabalho de campo. Onde foi feito? No hospital tal. Foi feito na casa do fulano de tal. Eu fui domiciliar. Tem que estar descrito, tá? Pode colocar figura, mas se você colocar figura, você vai ter que falar fotografia do autor, fotografia do fulano, figura do autor, figura do fulano. Tudo tem que ser citado, senão vocês vão levar processo. Tá? Quero fazer um questionário. Tem questionário publicado. Eu fiz um questionário agora para saber a opinião de pais músicos, de pais não músicos na educação dos filhos. Tá? Eu achei um questionário publicado e perguntei baseado nesse questionário publicado. Tá? Entrevista, observação, tem que descrever tudo. Registro fotográfico, termo de consentimento, pelo amor de Deus, não é o termo de consentimento do CEP, é o termo de consentimento de uso de imagem, tá? E relatório do que você está vendo. Vamos para o resultado, tá? Quando a gente escreve resultado, a gente escreve no passado. Quantos artigos eu pego, assim, e o resultado está no futuro. Porque, assim, serão realizados pesquisas estatísticas, então... Não, já foi realizada a pesquisa estatística, né? Então, o número de indivíduos portadores de deficiência auditiva foi de tanto, tá? Gente, tabela, quadro, figura, gráfico, tudo isso está explicadinho nas revistas como tem que ser. Bom, vou pular isso aqui. A análise estatística também não vou explicar, porque é assim. O que é p-valor, o que não é p-valor, isso aqui não dá tempo da gente entrar nesse mérito da questão, tá bom? Depois, se vocês precisarem de ajuda para entender o que está na estatística, p-valor, desvio padrão, média, pergunta, Paula, o que quer dizer isso? A gente pode sentar e conversar, explicar direitinho, porque nós não vamos fazer estatística. Tá? A gente recebe estatística do estatístico, com aquele monte de dados, você fala assim, oi, o que quer dizer isso? Não sei, né? Então, quando a gente lê o artigo, tá lá, P significativamente como resultado maior que 0,05, tá? Tá, mas o que quer dizer isso?
Então, entender o que essa análise estatística está querendo dizer é difícil. Aí eu concordo com vocês que eu também, às vezes, me embanano direto. Agora eu vou estudar mais, para poder falar direitinho para vocês, tá? Mas assim, vamos deixar para depois, tá bom? E aí, discussão, gente. Discussão é discussão, tá? A gente vai pegar o quê? Por exemplo, tá? É dada ênfase ao objetivo. Então, pensa. Ó, tá vendo? Eu tô dando passo, ó. Vamos discutir os resultados. Qual é o meu objetivo? É tal. O resultado foi tal. Então, eu vou dar ênfase. Esse autor fala isso, que atingiu esse objetivo, e esse autor corrobora ou discorda. Tá? Então, a gente volta, tá? Você pode voltar na introdução, você pode fazer... Aí é outra... Se for uma revisão sistemática, é de outra forma, né, essa discussão. Então, os autores concordam, tais autores corroboram, tais autores não corroboram a mesma ideia, tá? Esse texto fala desta forma, esse texto fala desta forma. Então, a discussão é a conversa dos resultados. Por isso que quando a gente faz o Picote, as fichas, os resultados, a hora que você vai fazer, quando você vai montar o resultado, está pronto, tá? Está pronto. E aí, pensa no formato, não é? Então, assim, vai ser um gráfico, vai ser uma tabela, vai ser uma pizza. Aí você vai discutir com o orientador qual a melhor maneira de colocar. E, ó, quando a gente fala de revisão sistemática, a gente está falando de considerações finais. Conclusão é um termo genérico, mundialmente sendo falado, para a gente poder concluir alguma coisa. Mas ninguém hoje conclui nada, porque pode ser tudo, né? Tem um monte de coisa dependente. Então, você pode usar conclusões finais, é muito válido, eu gosto, tá? E neste capítulo, você vai responder a tua pergunta. Então, a tua conclusão, ela é um parágrafo de 4 linhas, no máximo. Nós estamos falando na ciência, nós não estamos na educação, que é a conclusão, né? Nem na psicologia, que aí viaja na maionese, tá bom? Então, vamos lá. Título. Objetivo, um verbo no título. Introdução. Lê o que tem, faz o teu fichamento do que tem e deixa lá, não escreve nada, tá? Então, vamos lá. Objetivo, um verbo do título, tá? E aí você vai ter metodologia, o principal capítulo do teu trabalho, tá? Aí você vai ter esse método com os resultados de acordo com o Prisma, tá? Em todas as fichas que em todos os artigos que vocês fizeram, tá? Vão compilar esses dados como resultado do seu trabalho. Referências bibliográficas. Vai depender de qual revista vocês vão mandar, tá? Vancouver não é assim. Queimadura de... Vou citar eu que eu posso me citar sem problema nenhum, porque eu não vou me autoprocessar, né? Então, vamos lá. Queimaduras de face são realizadas 8 terapias com queimados de face para conseguirmos um resultado significante em abertura de boca. Entre aspas. Toledo, 23. Tá? Isso é a ABNT, tá? Associação de Regras e Normas Técnicas Brasileiras. Associação Brasileira de Normas e Técnicas, tá? Vancouver, Canadá. Então, aí que vai ter o númerozinho. Escreve a mesma coisa e coloca númerozinho. No capítulo de referência, Vancouver é 1, 2, 3, 4, 5. A ABNT é ordem alfabética. Nós temos... Paulinha, posso só falar uma coisinha? Opa, deve? Gente, prestar atenção que essas regras sofrem atualizações. Então, não adianta pegar uma regra da BNT de 2002 que ela não está valendo, porque o ano passado a gente teve uma atualização.
Isso. Então, é importante prestar atenção na atualização da regra também. Também. Mas a gente disponibiliza, né? Tá? Se precisar, a gente pode disponibilizar, né, Érica? Sim. A gente deixa, inclusive, com a gravação dessa aula, a gente já deixa a BNT nova. Beleza. Tem modificações importantes, assim, onde coloca a descrição da figura em cima e embaixo, onde coloca a descrição do quadro em cima e embaixo, dentro do parênteses é maiúsculo, minúscula, fora do parênteses é maiúsculo, minúscula. São pequenos detalhes de nós dois, mas que fazem a diferença na hora que o editor, que o revisor da revista ou que a banca do seu TCC, da sua monografia, vai avaliar o seu trabalho. Eu tive muito problema com relação... Muito não. Algum problema com relação a justamente a parte de referência, porque eu falava, mudou. Não, então... Mas, enfim. Mas vamos lá. Olha aí, tá tudo mastigadinho. Gente, tem site para a gente saber se vocês estão plagiando ou não. Paula, mas o que é plágio? Plágio é você pegar um parágrafo de um artigo e colocar no seu. Isso é plágio. Tá? Então, a gente tem lá o seu trabalho passa por um site de plágio. Tá? E se tiver determinada porcentagem a mais, ele vai indicar e o seu trabalho vai ser barrado. Tá? Então, a gente não pode. Por isso que eu falei, o que é ipsis literis, o que não é, tem que ser tudo bonitinho, mas não é difícil quando a gente tem um orientador que sabe direitinho, que faz disso, e é simples, não complica, né? Não complica, porque já é difícil. E aí nós vamos pesquisar. Posso falar só mais uma coisa que eu me pego muito nas orientações? Claro. Quando você está citando alguém que foi citado num artigo, você pegou o artigo da Paula, e nesse artigo da Paula, ela fez uma citação da Irene Marquesan, por exemplo. No seu artigo, você não pode pegar a citação da Irene Marquesan que a Paula fez e tomar como sua. Por quê? Porque a Paula é egoísta. Não, é porque a Paula pode ter interpretado de forma errônea o que Marquesan falou no artigo dela. Se você replica esse entendimento da Paula, você está fazendo uma interpretação errônea disso. Então, você quer... Puxa, esse artigo que a Paula citou da Marquesan é muito legal. Eu vou atrás do artigo e eu vou ler o artigo que foi citado. Porque muitas vezes esse artigo pode não tem adesão ao seu tema de pesquisa, mas teve ao dela. E ela pegou a parte do artigo da Marquesan que tinha interesse para o artigo dela, que não necessariamente ao seu. Então, esses ápodes repetidos... Então, quando você for fazer essa situação, você vai ter que fazer a citação. Marquesan, ápode, Toledo, piriri, pororó. Você não vai poder citar Marquesan como se você tivesse lido o trabalho, a menos que você tenha ido atrás do original. Tá? Isso é muito importante. Desculpa, Paulinha. Não, é para interromper, é lógico que deve. Isso aqui é um bate-papo, gente. Olha, Érica, eu vou dizer para você que nos meus trabalhos eu não aceito a PUD. Eu também não. Eu não aceito a PUD. Tá? A não ser que, por exemplo, eu tenho um trabalho que foi publicado em 1900 e bolinha e eu não tenho acesso. Eu não tenho como, tá? Então, porque já se perdeu o manuscrito, já se perdeu alguma coisa, então eu não tenho como. Aí eu aceito, mas eu geralmente falo para tirar. Você sabe o que eu fiz? Eu tive uma citação de Fletcher na minha monografia de especialização, era 1900 e Guaraná com rolha. Tinha uma amiga da pós que fazia comigo, eu fui pedir, e ela tinha esse manuscrito. Eu fui atrás dela para ela me ceder o trabalho, para não ter o ápode, mas isso foi uma coincidência do destino. Mas se não tivesse, não se cita. Eu não perde credibilidade, o trabalho perde peso, a gente não... Trabalho, por exemplo, se você pegar o trabalho da Cochrane, não existe isso, nem da PubMed. Tá? E acho que nem na CIE. Eu espero que não. Então, vocês têm que pensar, gente,
em alguma coisa chamada metodologia, qualidade metodológica, tá? O trabalho de vocês sempre tem que ter qualidade metodológica. E o trabalho que eu vou ler, ele tem que ter qualidade metodológica para eu ir basear. Então, vamos lá. Uma coisa vou pegar o trabalho para ler para subsidiar a minha clínica. Ele tem que ter qualidade metodológica, senão eu jogo no lixo, tá? Eu vou fazer uma análise, eu vou montar um trabalho, quero fazer uma revisão narrativa, uma revisão de escopo, uma meta-análise. A metodologia tem que estar perfeita descrita, tá? Primeira coisa que vocês vão fazer é escrever metodologia. Vamos lá. Tá? Disfagia orofaríngea é um DEX, tá? É um descritor. Então, eu fui lá na PubMed, abri a PubMed, tá? Não precisa da Cochrane, vai na PubMed, beleza. E coloquei disfagia orofaríngea. Disfagia orofaríngea vieram 40 resultados. Ó, aqui a gente tem o primeiro em 1991 e o último em 2024. Preparei essa aula semana passada. Eu já fiz 3 vezes essa aula para atualizar, tá? Aí eu tenho o maior número de publicações, que geralmente foi em 2020 por causa da pandemia. Todo mundo publicou na pandemia, que a gente não podia fazer nada, né? Então, o maior ano de publicações está entre 20 e 21, tá? Isso aqui, se eu quero fazer um estudo epidemiológico, eu já tenho na PubMed essa informação. Posso fazer isso? Deve. Depende do que você está buscando, né? Se for uma revisão, isso é importante, desculpa, isso é importante. Bom, e aí a gente tem aqui o trabalho de... Aqui tem, 40 resultados. Muito que bem. Aí eu vou passar filtro, tá? Eu quero dos últimos 10 anos e eu só quero texto livre. Por quê? Eu não quero pagar. Não tem dinheiro, não quero pagar. Eu quero só ler o que tem livre, tá? Isso é um problema, porque hoje eu não estou numa universidade pública, eu não tenho acesso aos textos que são pagos, né? Então, eu só quero ler o texto livre. Mas eu posso, de repente, entrar em contato com o autor e o autor me manda esse texto, tá? Isso existe, isso não tem problema, não é antiético. Isso pode ser feito. Todo autor quer que todo mundo leia seu trabalho. Mas aqui eu coloquei. Quando eu coloquei, e aí eu coloquei disfagia e vieram 944, tá? E aí, onde é que eu tô? Aqui, tá? Então, ó, com disfagia orofaríngea tinha 40, tá? E aí eu coloquei disfagia 944. E aí eu vou filtrando, vamos pensar. Nos últimos 10 anos eu posso filtrar. Eu quero só texto publicado no Brasil. 194. Olha o tanto de publicação, gente, que tem nos últimos 10 anos sobre disfagia. 194 no Brasil. São bons? Não sei. Posso fazer uma revisão para saber se eles são bons? Deve, tá? Porque eu não sei se são bons. Não é porque está publicado que é bom, tá? E aí a gente precisa lá. Como é que eu vou citar? Citar é importante, e se você buscou na internet, você tem que colocar a data que você acessou o artigo. Tá? Então, escreve como citar, coloca na sua fichinha. Tá? Baixa o artigo, salva, faz o download desse artigo, tá? Lê o resumo. Selecionou? Esse artigo é bom? Vai ler na íntegra. Então, você vai organizando a sua metodologia de trabalho. Tá? E não pode, se você não fez isso, você vai perder. Você perde. Tá? Se não há evidência que funciona, não há evidência aplicável. Então, é importante que eu fale, esta evidência não funciona, então não vou aplicar. Vocês acham que eles fizeram uma pesquisa só para fazer uma vacina? Tem um monte. Quantas vacinas da Covid foram feitas? Tá? Em quantos foram aplicados? Então, até ter evidência de que aquela vacina tem uma evidência e essa evidência ela vai ser aplicada e vai ter um resultado. Tomem cuidado quando vocês estiverem lendo com rótulo,
pensamento mecanicista. A fonoaudiologia tem um problema muito sério, porque a gente é terapeuta e a gente quer mecânicas, estratégias. Calma, tá? Vê o que é modismo. Laser é modismo? É. Bandagem é modismo? É. Eletroestimulação é modismo? É. Quem me garante que isso funciona? A professora Érica me pediu para dar um curso de bandagem e eu estou evitando um pouco porque, assim, qual é a evidência científica que bandagem funciona? Não tem. O que a gente tem de evidência é bandagem é sensorial, ponto. Tá? A bandagem ela é mecânica na fisioterapia. Tá? Não existe um trabalho que fale, vou bandar a boca do paciente, ele vai vedar. Não existe isso. Tá? Então, assim, cuidado. Laser é placebo. Como assim, Paulo? Laser é placebo. O trabalho que a gente tem de laser de robustez é trabalho em fissura de mamilo, tá? Que ele tem a eficiência, tá? Do fechamento da cicatriz. Então, laser na cicatriz é fantástico. Olha que eu escuto cicatriz faz 40 anos. Então, hoje, o meu laser está aqui, tá? E aí? Ele tem contraindicação? Uma ferida de câncer? Não tem trabalho. Tá? Outra coisa que é importante, qual é o desfecho? Mudança de desfecho, aquilo que eu estava falando. Eu estou procurando uma coisa e eu encontro outra. Tudo bem, mas tem que tomar cuidado e tem que saber que isso pode acontecer. Tá? Um trabalho de campo. Qual desenho pergunta a pergunta? Né? Quer dizer, é redundante isso, mas é assim. Qual desenho que está, na verdade seria respondendo uma pergunta, mas qual pergunta que ele tem que responde a sua pergunta? Isso que eu quis mostrar para vocês, né? Ele tem a mesma pergunta que a sua, tá? Tudo isso que eu mostrei para vocês aqui vem desta publicação, tá? De 2020, tá? De uma delas é que essa é bem completa, tá bom? Que vocês podem lançar mão, ela é aberta, sem problema nenhum. Agora, a gente vai fazer tem 10 minutinhos para a gente fazer uma busca, tá? Isso aqui é para a gente dormir daqui a pouco. E aí eu vou parar de compartilhar para a gente poder conversar de dúvida, porque, assim, quando a gente pensou nessa aula, a gente pensou, assim, a Érica falou, foi uma hora impossível, pelo menos 2, né? E agora eu quero perguntar assim para vocês. O que é que ficou difícil? Alguém tinha me perguntado e tinha procurado e não tinha achado nada. Então, quem foi? Que eu já vou procurar aqui. Eu acho que foi a Isabel, não? Foi eu, professora. Diga, Isabel, qual que é o seu descritor? Boa noite, tudo bem? Tudo. Eu estava procurando desenvolvimento da linguagem, aquisição de linguagem. Eu queria reformular o meu objetivo para que você entenda um pouco melhor, porque eu estava no Uber e acabei escrevendo de qualquer jeito. Tem problema. Então, qual era o meu objetivo? Qual é, na verdade? Eu queria ver se faz sentido. Analisar se a linguagem pode ser um marcador da sintomatologia nos quadros dos transtornos do neurodesenvolvimento. O que eu percebi? Eu vou no DSM e procuro transtornos do neurodesenvolvimento, eu como fono. Peraí. Deixa eu entender a tua questão, que isso é importante. Você pode repetir para mim? Eu quero analisar se a linguagem pode ser um marcador da sintomatologia nos quadros dos transtornos do neurodesenvolvimento. Tá, então vamos lá. O que você vai pegar como marcador? Eu queria, na verdade, eu queria pegar o DSM e ver quais são os critérios para o diagnóstico daquele transtorno, pegar o DSM-5 mesmo.
Tá. E ver se tem algum marcador em relação à linguagem. Que tipo de alteração? A criança teve dificuldade no vocabulário, no simbolismo. Isso vai gerar uma dificuldade na compreensão, tanto receptiva quanto expressiva. Né? Entendi. Então, qualquer coisa que esteja associado à dificuldade do desenvolvimento da linguagem dessa criança, para mim pode ser um marcador em linguagem. Entendi. Mas, qual que é a minha dúvida? Isso pode ser uma característica do transtorno ou uma comorbidade? Não é nenhuma nem outra, é o marcador. É o marcador, é isso? É isso. Ah, entendi. Só mais uma dúvida. Então, Eu posso fazer essa varredura no DSM e depois comparar com os artigos publicados? Ou é muita coisa? Não, é muita coisa. É muita coisa. Porque, olha, se você descobrir os marcadores, isso aí já é um baita de um trabalho. Você está entendendo o que você está querendo, menina? Olha. É porque é a minha dúvida hoje. Isso, então, essa não é a sua. Essa é a dúvida de milhares, milhões de fonoaudiólogos. Se você descobrir, olha aqui, se você falar para mim que você percebeu que tais marcadores podem estar associados aos transtornos, você está entendendo o que você está fazendo? Você está me dando, você está gerando um protocolo de avaliação de linguagem a partir de marcadores. Isso é fantástico. Ai, que bom. Tá bom. Você entendeu? Mas você tem que desenhar bem isso na sua cabeça com calma. Quem é tua orientadora? A Érica. Entendeu? Paulinha, você quer assumir? Não, a gente faz a 6 mãos, sem problema nenhum. Fechou. A gente... Érica, eu acho assim, não sei, acho que a gente se conhece há uns 40 anos, né, Érica? Mais ou menos. Né? Para base dele. Eu tenho liberdade, agora ela tá gravando, mas assim, eu tenho liberdade e ela tem de falar sim e não, sem problema nenhum, tá? Mas eu acho que, assim, quanto mais mãos a gente tiver pensando da mesma forma, melhor vai ser o trabalho. Perfeito. Concordo no gênero no micro. E aí, a gente faz um grupo conciso de pessoas interessadas nas publicações. E aí, todo mundo ganha. Tudo bem, Isabel? Tá ótimo. Eu só quero me desenvolver na parte clínica, porque eu tenho muita dificuldade de raciocínio ainda. Não, mas você não vai ficar mais com dificuldade de raciocínio. Porque você tem... A sua dificuldade, Isabel, não é a sua. É a dificuldade, é o que eu te falei, de milhares de fonoaudiólogos. Se a gente tiver um marcador que define isso, a linguagem, ela pode sair um pouco do campo da subjetividade e eu tenho mais condições de trabalhar com essa criança. Concorda comigo? Concordo. Eu vejo isso na prática clínica. Porque você conseguiu enxergar aonde está o problema. O problema não, aonde está a questão que é a ser respondida. É isso. Porque se você não chega a essa conclusão, aí sim você pode ter uma dificuldade. O bom terapeuta não é aquele que não tem dúvida. O bom terapeuta é aquele que tem dúvida perante o achado e vai atrás dele. Entendi. Tá? Então, Isabel, você vai fazer uma coisa para mim, tá bom? Você tem o meu WhatsApp, você não tem, a Érica te passa, ou a gente vai conversando, ou por e-mail, como você achar melhor, e você vai passar para nós, faz com cópia, a gente pode fazer um grupo para mim e para a Érica, e a gente vai conversando para fazer o desenho do seu trabalho. Você não tem o desenho ainda? Não, eu nem estava falando para a Érica, né? Eu tive um problema de saúde e comecei a estabelecer agora em janeiro. Então, eu praticamente estou começando agora. Que bom! Quer dizer, olha só. Aberto, e agora a gente fechou esse leque, porque ele estava aberto demais. Aí a gente foi lapidando ele para ela chegar nesse momento. Que bom que você está bem. Obrigada. Que bom que você teve uma lucidez num tema que eu acho importantíssimo, porque eu acho que a linguagem hoje ela não é subjetiva, tá? Porque tudo no ser humano depende, porque as pessoas são diferentes, né? Mas o lugarzinho da linguagem está
bem começando a ser estabelecido, viu? Então, você faz o desenhinho e a gente vai desenhar. Tá. E aí Deixa eu contar uma pesquisa que eu li na Nature, que saiu na Science, na verdade, e teve uma reportagem no Washington Post. Se você quiser parar de gravar... E saiu no Washington Post essa pesquisa. E eu achei muito legal, inclusive